Nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos teu santo nome. Nós engrandecemos a ti, Pai, que é o nosso Rei, que é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Sim, Pai, nós rendemos graças a ti, Senhor. Glórias a ti, Pai, que é o nosso Pai, aquele que nos salvou, aquele que nos tirou de um charco de lodo, aquele que está conosco em todo instante, em todo momento, aquele que é o nosso Pai. Sim, o nosso Paizinho amado. Sim, Pai, basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua, Senhor, para que coisas aconteçam. Basta uma palavra tua, Senhor, para que milagres aconteçam, ó Pai. Basta uma palavra sua para que os mortos ressuscitem, sim, Pai. Os cegos, Senhor, tenham visão, Pai. Basta uma palavra sua, Pai, para que nós pudéssemos nos mover, para que nós venha nos mover, Senhor. Pai, e nós estamos sim, Pai, debaixo da tua palavra, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, Pai. Pai, basta uma palavra tua para que nós possamos nos mover naquilo que tu queres, Senhor, naquilo que tu planejou, naquilo que tu tens para nós nessa noite. Ah, Paizinho querido e todo-poderoso, basta uma palavra sua, Senhor, para que a tua glória e a tua presença, Senhor, cada vez mais invada esse lugar, Pai. Sim, Pai. Oh, basta uma palavra sua, Pai, para que os meus irmãos sejam tocados e cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, cheios de ti, Senhor, cheios de ti, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da tua misericórdia. Oh, sim, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, tu tem liberdade nesse lugar. Tu tem liberdade nesse lugar para tocar em cada vida, para tocar em cada vida, para tocar em cada pessoa. Tu tem liberdade. Nós damos liberdade a ti, Espírito Santo. Toca em cada vida, toca em cada um que está aqui. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, vem sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Ei, querido, olha só, você está num culto sobrenatural, amém? Se você prestar atenção no natural, nada vai acontecer. Mas se você fechar os teus olhos e pedir para o Espírito Santo falar com você, ei, eu creio que Ele está nesse lugar. Então feche seus olhos, querido, e peça: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Ei, toca lá no fundo. Toca lá no fundo. Ei, você não saiu de casa num frio, aonde você poderia estar no teu conforto, para não receber nada da parte de Deus. Ei, Ele está aqui, e Ele quer falar com você nessa noite. Ele está aqui, e Ele quer tocar em você nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você veio pedir, eu não sei aquilo que você está pedindo ao Senhor, mas eu sei, querido, que Ele pode fazer muito, muito mais do que você imagina ou do que você pensa. Ei, então feche seus olhos, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a graça do Espírito Santo te envolvendo. Ei, há uma unção que começa do alto da cabeça e vai descendo, querido. Ei, sinta o óleo da presença do Espírito Santo, sinta o óleo aí descendo em você, sinta a presença. Oh,
te louvamos, bendizemos o teu nome. Sim, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador e nosso Redentor. Oh, Espírito Santo que habita em nós, que habita em nós. Sim, Espírito Santo, que fala com cada um de nós, que nos envolve com a tua presença e o teu amor, que nos aquebranta, oh Espírito Santo, que nos aquebranta, Espírito Santo, que fala dentro da gente que vai dar tudo certo, que está tudo certo. Sim, Espírito Santo, Tu é aquele que está conosco, Tu é aquele que caminha conosco, Tu é aquele que nos pega pela mão. Mesmo em momento de dor, Espírito Santo, Tu está conosco. Nos momentos de alegria também está conosco. Oh, Espírito Santo, tem liberdade aqui. Esse culto é para Ti, Senhor. Esse culto é Teu. Esse culto é Teu. A estrela maior aqui é o Senhor. A estrela maior aqui é o Senhor. E nós Te amamos. Nós queremos dizer que nós Te amamos. Nós Te amamos e reverenciamos a Tua presença. Reverenciamos a Tua presença, ó Espírito Santo. Oh, Rede, Rodô, Rede, Seremandá, Andararás. Joe, Kalai, Doe, Mandorabá, Seremandarará, Rede. Ei, Dorás, Teremandararás, Toremandararás. Sim, Espírito Santo, sim. Nós Te amamos, Espírito Santo. Os mortos viverão, basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra Tua e tudo mudará. Se pedimos em Teu nome, basta uma palavra Tua e tudo virão. Basta uma palavra Tua e os cegos verão. Apenas uma palavra Tua e tudo mudará. Se pedimos em Teu nome. Sim, Pai, nós Te adoramos, Pai. Ei, Pai. Oh, aleluia. Respira fundo aí, querido. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a unção e a graça que quebra todo o jugo, querido. Ei, se joga na presença dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a leveza do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque contigo, Senhor, é muito mais fácil. Pois somente somos vasos, Pai, e o Senhor é aquele que trabalha em cada coração. Obrigado, Senhor, por corações abertos nessa noite. Obrigado, Senhor, por mentes cativas à Tua palavra. Eu oro, Senhor, por expressão vocal, Senhor, a Tua igreja. Eu oro, Paizinho querido e todo-poderoso, para milagres e maravilhas acontecendo. Eu oro, Senhor, por batismo no Espírito Santo. Eu oro, Senhor, por novas línguas acontecendo no meio do Teu povo. Porque nós não estamos aqui, Senhor, por palavras persuasivas, mas nós estamos aqui, Senhor, para revelar o Teu poder para a Tua igreja, Pai. Oh, nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, queridos, podeis assentar. Obrigado, queridos. Aleluia. Aleluia. Deus é tão bom, né?
Enquanto nós estávamos aqui adorando, eu me lembrei de uma passagem de Ana, quando eles subiram para adorar o Senhor. Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha 2 esposas, naquela época se podia. E a outra esposa dele, tinha muitos filhos, mas Ana não tinha. Ana não tinha nenhum filho, e o desejo dela era ter um filho. O desejo dela era poder dar à luz. Então ela subiu ao templo naquele ano. E enquanto todo mundo estava fazendo outras coisas, Ana estava dentro do templo, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, e oferecendo ao Senhor aquilo que ela tanto queria. Quando o profeta passa e olha para ela e diz: como está bêbada aí falando dentro do templo do Senhor? E ela disse: meu Senhor, tua serva não está bêbada, simplesmente está adorando ao Senhor, simplesmente está se doando ao Senhor. Sabe, eu imagino que Ana naquele momento estava encharcada de adorar o Senhor, da presença do Senhor que havia na vida, naquele instante. E simplesmente uma palavra que o profeta disse, ou que o sacerdote disse, a bênção dela foi liberada. Ele disse que seja feita aquilo que tu pedes. Sabe, querido, tem momento que a gente está em adoração, tem momento que a gente se joga na presença do Senhor, e tudo aquilo que nós queremos ou estamos buscando, Ele vem num estralar de dedos. Basta uma palavra liberada, basta algo que desce no teu espírito, que fala com você, que libera em você. Então não deixe de adorar, querido. Não deixe de fechar os seus olhos e prestar esse momento de adoração ao Senhor. Ei, porque Ele está nesse lugar, e basta uma palavra que seja liberada, para que você pegue e o teu milagre aconteça. Ei, querido, é no momento. Daqui a pouco não precisa grandes coisas acontecer. Daqui a pouco não tem a necessidade de você ver pessoas sendo carregadas, não, é somente no momento onde você fecha os seus olhos, começa a adorar o Senhor, começa a bendizer Ele, você esquece tudo que está ao teu redor, você esquece tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, mas você se conecta com Ele, e basta uma palavra, para aquilo que você veio buscar, seja feito na sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu sei que o meu Deus é fiel para dar tudo aquilo que nós precisamos. Sabe, querido, não perca esse momento, não perca esse momento de conexão, não perca esse momento onde nós podemos ser encharcados pela presença do Espírito, onde coisas possam acontecer, querido, simplesmente porque você está com a sua mente ligada em outras coisas. Não deixe Satanás roubar de você aquilo que é mais precioso, a presença do Espírito Santo. Não deixe Satanás roubar de você aquilo que Deus quer ter com você em momentos espirituais, querido. Como eu disse para você, nós não estamos em um culto natural. Você veio adorar um Deus que você não vê, você não toca, você não sente. Você veio adorar um Deus que Ele é invisível, Ele é por fé. Você até pode sentir algo dentro de você, mas eu não preciso sentir algo para saber que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso sentir nada, porque pela fé, eu sei que Ele está aqui. Não perca esses momentos, querido. Não perca esses momentos onde nós podemos sentir a presença do Pai, a graça dEle que nos envolve, a presença do Espírito Santo. Às vezes nós somos tão críticos com tantas coisas, e muitas vezes ser crítico acaba nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes ser crítico acaba te deixando de fora daquilo que Deus tem para a tua vida.
Sabe, e é nos momentos simples onde nós podemos sentir a presença do Pai. E não é através de um grande interlocutor ou pessoa famosa que esteja aqui, não. É simplesmente por você se entregar. É simplesmente, depende muito mais de você do que de quem está aqui em cima. Depende qual a expectativa que você veio para esse lugar. Depende de como que você veio para esse lugar. Qual é a tua expectativa de ter chegado até aqui? O que você queria? Não depende de quem está pregando ou ministrando. Independe, pode ser qualquer um aqui. Que tenha temor a Deus, que busque a palavra. Sabe, querido, mas quem faz realmente é o Espírito Santo. Porque senão muitas vezes nós nos prendemos nos homens e não olhamos para Deus, não olhamos para o Espírito Santo que está fazendo. Amém? Amém, querido? Amém. Mas não era sobre isso que eu quero falar. Amém? A palavra que eu quero falar é debaixo dos cuidados do Pai. Hoje é dia dos pais e eu já quero parabenizar todos. Feliz dia dos pais, você que é pai, né? Você que tem a bênção de ser pai. A palavra diz que os filhos são a herança do Senhor, né? E que bom você ter essa herança do Senhor. É tão bom ser pai que quando a gente descobre o que é pai, a gente descobre o que Deus é para nós. Aquilo que Deus é conosco. Porque antes, muitas vezes, de ser pai, a gente não tem a real noção daquilo que Deus é. Eu não sei se você teve um pai amoroso ou um pai que era rigoroso com você, que muitas vezes você pensava, não, se Deus for igual ao meu pai, Ele não pode ser Deus. Ele não pode ser tão amoroso como fala. Mas Deus, querido, Ele é muito mais amoroso do que você pensa. Sabe, muitas vezes a gente quer ouvir uma palavra que a gente seja exortado. Que a gente seja, muitas vezes, como é que eu posso dizer? Muitas vezes a gente leve umas cintadas para aprender a andar da forma que deve andar. Sabe, tem pessoas que gostam muito dessas palavras, que exorta bastante, que ensina sim, e o pai muitas vezes faz isso. A palavra quando é ministrada muitas vezes faz isso, mas queridos, a palavra do Senhor, o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas. É muito melhor estar perto de um pai, que Ele te corrige sim, mas que Ele mais te ama, e pelo amor dEle, você respeita tudo aquilo que Ele fala. É muito mais você ouvir uma instrução com carinho, é muito mais você ouvir uma instrução estando debaixo do braço do pai, do que um pai que só quer te bater e que só raia com você. Muitas vezes você não escuta, por quê? Porque só está reclamando. Mas o nosso Pai, Deus, o nosso Pai, Ele quer nos ensinar com carinho, querido. Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que não está sentado no trono com um cajado na mão, querendo te bater quando você erra. Sabe, e muitas vezes nós ouvimos que Deus era um Deus bravo, que Ele só estava esperando nós pecar, que Ele só estava esperando nós errar, para que algo acontecesse. Mas não, querido, quando nós ministramos o amor de Deus, quando nós ministramos a perfeição de Deus para conosco, querido, nós nos chegamos ainda mais perto dEle, porque não é muito mais fácil você estar próximo de uma pessoa que é amorosa? Não é muito mais fácil você honrar uma pessoa que te ama? Ou você prefere sempre estar com aquela pessoa que está braba com você, que está toda hora querendo te espancar, que está toda hora com a cinta na mão dizendo, olha, se você fazer de novo você vai levar? Hã? Ou você prefere estar com alguém que te ensina, que te cuida em todo momento? Sabe, querido, Deus, Ele é um Pai amoroso.
Deus, Ele é um Pai cuidadoso, e a palavra diz que nós devemos ter o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Esse mesmo Pai que ensina, que corrige, que exorta, mas que ama muito mais. Ama muito mais e nunca deixa com que o filho se afaste sem dizer: ei filho, eu te amo. Sabe que muitas vezes nós nos afastamos, não porque Deus quer que a gente se afaste, não. Muitas vezes nós acabamos saindo da presença de Deus, porque não queremos estar debaixo do amor dEle, porque o amor dEle muitas vezes nos constrange, e a gente nos sente culpado daquilo que nós fizemos. E a culpa acaba te afastando de Deus. A culpa acaba te afastando da presença do Pai. A culpa acaba te afastando daquilo que Deus é com você. E não é Ele dizendo que não está ali. Não, é você não querendo se achegar. É como se estivesse chovendo, alguém pega o guarda-chuva para que você esteja debaixo. Mas o guarda-chuva está ali, basta você entrar junto que você não vai se molhar. Mas se você der um passo para o lado, você vai começar a se molhar. Mas o guarda-chuva está ali. Você saiu porque você quis, mas Ele sempre esteve ali. O Pai sempre esteve ali. E Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai, um Pai amoroso. Lá em Salmo 68:5 vai dizer que Ele é Pai para os órfãos. Ele é Pai para os órfãos, defensor das viúvas. Esse é o Deus cuja morada é santa. Ele não é apenas Criador, querido, mas Ele é Pai que cuida da gente. E é desse amor que eu quero falar com você hoje, debaixo do cuidado do Pai. E Ele cuida de nós constantemente. Em todo tempo, em todo instante, em todo momento, você está sendo cuidado e guardado pelo Senhor. Em todo momento o Senhor está te protegendo, em todo momento o Senhor está te cobrindo, em todo momento o Senhor está com você. Em todo momento. Mas será que em todo momento a lembrança de que o Pai está conosco vem? Será que em todo momento nós nos lembramos do cuidado do Pai? Será que em todo momento, em cada caminhada que nós damos, em cada coisa que nós fazemos, nós lembramos: ei, o Espírito Santo está comigo, o Pai está comigo, Ele decidiu morar em nós? Será que no dia a dia eu consigo me lembrar da presença dEle? É somente isso que Ele quer conosco, querido. Que nós nos lembramos da presença dEle, da graça dEle e da misericórdia dEle. Amém? Ele cuida de nós constantemente. Abra comigo lá em Salmo 121, 13 e 4. A palavra do Senhor diz assim: Ele não deixará que você tropece, aquele que te protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Ele está sempre alerta, querido. Ele está sempre alerta com os seus olhos para você. Ele está sempre alerta, cuidando de você. Aleluia. Deus é aquele que não cochila. Deus é aquele que não tira férias. Deus não é aquele que perde você de vista. Ele cuida de você. Ele é vigilante com você e é ininterrupto.
é em todo tempo, é em todo instante, todo momento. Deus está ali, olhando para você, protegendo você, cuidando de você. Quantas coisas acontecem durante o nosso dia, que poderiam fazer com que a gente não estivesse aqui hoje, mas Deus nos livrou, mesmo sem a gente saber. Mesmo sem a gente entender, mesmo sem a gente compreender, mas Deus tem dado livramento, Deus tem te cuidado, Deus tem te protegido. Sabe, querido, quando nós nos colocamos debaixo da presença dEle, dizendo que Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, nós estamos pegando toda a palavra dEle, dizendo: sim, a Tua palavra se cumpre na minha vida, e o Senhor é aquele que está com os olhos sempre atentos a mim, a minha casa, a minha família. Tantas coisas acontecem, mas o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te amparado. Sabe, querido, não tem nos faltado nada, e eu acho que também não tem faltado nada para você. A gente tem boas coisas, muitos têm carro para se deslocar, muitos têm uma casa para poder voltar, muitos têm um colchão para poder deitar, querido. E Deus tem te protegido, e quando nós olhamos para isso, nós vemos o amor do Pai por nós. E é essa paternidade que eu quero que você conheça nessa noite. Talvez que você teve um pai terreno que não foi tão bom, alguém que não honrou a sua vida, alguém que não te protegeu como deveria proteger, alguém que não te cuidou como deveria cuidar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu sou o seu pai, o seu verdadeiro pai, aquele que te cuida, aquele que te protege, aquele que te ama, aquele que te envolve na presença dEle. Sabe, querido, quando nós olhamos verdadeiramente para quem Deus é, nós usufruímos das bênçãos dEle sobre a nossa vida. Deus, Ele não é um pai mau, Ele não é mau para conosco, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele não quer simplesmente só te exortar, não, Ele quer dizer: ei, meu filho, eu te amo. Ei, meu filho, não, eu te amo. Não, eu te amo. Ah, pai, mas eu fiz isso. Ei, eu te amo. Ei, eu te amo. Ah, pai, mas eu te amo, meu filho. Eu te amo. Ei, eu te amo. É o Senhor te dizendo, querido, Ele te ama. Quantas vezes nós dormimos tranquilos, sem mesmo saber os perigos que estão nos rodeando, os problemas, as situações que nos rodearam? Ei, querido, olhando um pouco lá para a sua vida, de tudo aquilo que você já fez, de tudo aquilo que você já aprontou, de tudo aquilo que você já passou, nos lugares que você foi, nas coisas que você fez, você olha lá para o passado e diz: será que era para eu estar aqui hoje? Será que era para eu estar nesse lugar hoje? Ei, querido, desde aquele momento, era Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te cuidando. Sabe, Deus dizendo: ei, eu quero uma história contigo. Ei, não é tempo de você partir ou tempo de você morrer. Não, é eu te cuidando. Sabe, muitas vezes você mesmo se entregou para o perigo. Muitas vezes você mesmo se entregou para aquilo que não era para acontecer. Na nossa juventude a gente faz muitas coisas erradas. A gente quer ser livre e acaba fazendo o que é errado. Mas Deus estava sempre de olho para conosco, nos cuidando e nos guardando. Abra lá em Salmo 34, 7.
O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. E o 8 ainda vai dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz aquele que se refugia nele. E como é feliz aquele que se refugia nele. Sabe, querido, esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus, querido, que nos ama, que nos cuida e que nos protege. Ei, Ele é aquele que nos guarda. Ele é o sentinela ao nosso redor em todo tempo, em todo instante, nos protegendo, nos cuidando e nos guardando. Você nunca está só. Você nunca está só. Deus sempre está com você. Você nunca está sozinho, querido. Deus está com você. Deus está com você. Abra Isaías 46:4. Olha o que Deus está dizendo para você. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, e eu os carregarei e eu os salvarei. Acharam ali? Amém? Eu estou lendo na NVT, tá bom? 46:4, Isaías 46:4. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, e os carregarei, e os carregarei, e os salvarei. Como é bom adorar um Deus desses, que cuida de nós, que protege, que está sempre conosco, dizendo: ei, eu vou te cuidar, você é meu filho amado, você é aquele que eu vou cuidar de você até os seus cabelos ficarem brancos. O que ele está dizendo? Até que você chegue na plena idade, eu vou estar cuidando de você. Ei, querido, quem sabe você não tem se sentido amado, não tem se sentido alguém que ama você, ou que quer cuidar de você. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que Ele está totalmente disposto a te amar, a te cuidar, a te abraçar, a te proteger. Muitas vezes a gente busca cuidados de outras pessoas, muitas vezes a gente busca o amor em outras pessoas, muitas vezes a gente busca um amor natural, onde a gente sempre quer: por que você não me ama? Por que você não cuida de mim? Mas Deus está dizendo: ei, eu sou aquele que tenho cuidado de você, eu sou aquele que quero te amar, eu sou aquele que quero te cuidar, eu sou aquele, querido, que quer te amar cada vez mais. Muitas vezes nós casamos para que nós sejamos felizes, e aí você casa porque você quer ser feliz. Amém? Amém, querido? Amém? Aleluia. Mas quando você se sente amado e guardado por Deus, você diz: eu vou casar porque eu quero fazer aquela mulher feliz, eu quero fazer aquele homem feliz. E aí quando nós mudamos, dizendo: não, eu quero ser feliz, não, eu quero fazer você feliz, aí eu vivo diferente, aí eu ando diferente. Aí quando eu sou amado por Deus, cuidado por Deus, e eu sei o que é ser feliz com aquele que me cuida, eu vou transbordar amor para a vida do outro. Sabe, querido, não espere que você seja feliz, espere que o outro, porque isso, não, faça você ele feliz, porque a gente está sempre reclamando do outro, porque ele, porque ela, porque isso, porque aquilo. Ei, você já parou, sentou e dizer: não, eu devo mudar, eu devo fazer ela feliz. Amém? O culto de casais é dia 23, venha, vai ser bênção para a sua vida. Talvez você vai levar mais lapada, isso é bom. Amém? Aleluia.
Estamos falando de Deus que é bom, senão a gente sai do caminho, né? E aí o casamento vem mais forte. O cuidar de Deus não é apenas o início da caminhada, não, querido. O cuidado de Deus, Ele é em todo instante, em todo momento, até o último dia. Até o último dia é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado dEle. Ele não nos abandona no meio do caminho, querido. Ele não te abandona no meio do caminho. Ele não te diz, não te quero mais. Agora você não serve mais para mim. Não, não. Ele está dizendo, chega comigo de novo. Vem comigo de novo. Lembra do filho pródigo? O pai em nenhum momento contestou. O pai só disse, ei meu filho, que bom que você voltou. Que bom que você voltou. De braços abertos, esperando ele e dizendo, que bom que você voltou. Sabe, muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós cometemos erros no meio da caminhada. Mas o Senhor diz, não me abandona. Não me abandona. Volta para a minha presença. O Senhor, Ele vai nos corrigir sim. Ele vai nos conduzir sim. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos sim. Mas é muito mais fácil quando nós estamos com o Senhor. É muito mais fácil. Sabe, teve um momento em Salmo 51, onde Davi abre o seu coração depois de um erro, querido. Depois de ele ter errado. Depois de ele ter feito atrocidades. Ele não errou só uma vez, ele errou várias vezes. Ele errou várias vezes. Mas o maior temor dele era que a presença do Senhor saísse. Era que ele não sentisse ou não conseguisse mais perceber a presença de Deus que estava com ele. E no momento da oração ele disse, Senhor, só não tira de mim a tua presença. E é dessa maneira que nós devemos andar, querido, dizendo, ei Senhor, eu não quero ficar longe da tua presença, eu não quero ficar sem a tua presença. Davi tinha errado sim, mas ele queria a presença do Senhor. E o Senhor esteve com ele em todo instante. Ele colheu aquilo que ele plantou, sim, como foi ministrado aqui. Mas o Senhor estava com ele em todo instante. Sabe, lá em Salmo 23:6 vai dizer que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nos acompanharão a bondade e a fidelidade do Senhor. Dizendo, a bondade dEle e a fidelidade dEle vai nos acompanhar em todo instante, em todo momento. A bondade dEle. Mas por que muitas vezes você se afasta? Por que muitas vezes você quer viver a sua vida? O porquê muitas vezes você não quer ficar debaixo dessa proteção, ficar debaixo dessa graça, ficar debaixo dessa presença? O porquê muitas vezes você se sente autossuficiente e diz que não, eu vou viver a minha vida da forma que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus está ali dizendo, ei meu filho, eu estou aqui. É como um bom pai que está lá dizendo, eu estou aqui. Você quer viver a sua liberdade? Ok, mas eu estou aqui. Eu te ensinei, eu te conduzi, mas se você quiser viver, você é livre, o Senhor nunca prende. O Senhor te deixa livre para você viver aquilo que você quer viver. Mas em todo tempo, em todo instante, Ele está dizendo, ei meu filho, eu estou aqui. Ei minha filha, eu estou aqui. Eu quero ter relacionamento, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero poder conversar contigo. Quantas vozes você escuta durante o dia? Quantas vozes sobrevêm sobre a sua mente e você escuta, sendo vozes no natural, mas sendo vozes espirituais também. Mas será que você sabe discernir a voz do Senhor? Porque Ele sabe discernir a sua voz. Sabe, essa semana tivemos a Semana dos Pais na escola do Miguel, e eles fizeram algo bem bacana, onde eles vendaram todos os pais. Tinha uns 20 pais mais ou menos na turma.
E aí eles vendaram todos os pais. Daí as crianças entraram e os pais deviam reconhecer a voz do filho. Os pais deviam reconhecer a voz do filho. Pede se algum pai errou. Pede se algum pai pestanejou. Todos de primeira diziam: é o meu filho. É tal, é tal, é tal. Primeiro eles ficaram todos com medo ali, né? Será que eu vou acertar? Porque tem a voz tudo mais ou menos igual. São todos pequenos, falam tudo mais ou menos parecido. Mas depois que quando cada um começou a falar, todos começaram a dizer o nome dos seus próprios filhos, de uma maneira tão rápida. E é assim o Senhor também, quando você levanta a sua voz, querido. Quando você levanta a sua voz, e ouve, e Ele te ouve, Ele te escuta. Sabe, é Deus cuidando, é Deus protegendo. Quando eu era mais novo, eu estava namorando ainda com a Mari. E aí eu tinha ido num churrasco de despedida solteiro de um amigo nosso. E a gente saiu de carro depois de... Eu não era crente, tá, irmãos? Estou cantando testemunho de ser crente. E a gente saiu de carro, né? E tinha tomado algumas, ele estava dirigindo, eu estava de carona. E nós sofremos um acidente. E foi um acidente bem grave, eu quebrei todo esse lado, né? Se eu já sou bonito hoje imagina antes, né? Eu quebrei... Desculpa. Eu quebrei todo esse lado aqui e veio parar aqui assim, ó. Tem vários quebrados aqui, né? Minha cabeça ficou desse tamanho porque... ela saiu fora da traqueia, né? Acharam que eu estava tendo um traumatismo craniano, mas ela chegou, o impacto foi tão forte que eu bati de lado assim, que deslocou aqui da traqueia a cabeça, né? Mas eu me lembro, no momento do acidente, em que antes de bater, eu disse somente uma palavra. Eu disse: meu Deus, cuida de mim. Sabe, queridos, eu já conheci o Evangelho. Eu já ia para a igreja com a minha avó antes e tal. Mas era um momento da juventude, onde eu não queria estar debaixo daquela proteção de Deus. Mas eu sabia naquele momento quem podia me proteger. Eu sabia naquele momento quem podia me cuidar, querido. E eu clamei a Ele. O acidente foi muito forte. Um poste acabou caindo atrás do carro. Atrás em cima, assim, no banco de trás. E eu estava no banco da frente. Mas Deus guardou naquele momento, por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele nos protege. Quantos livramentos Ele já te deu? Quantos livramentos Ele já te protegeu? Quantas coisas Ele já fez por você? Sabe, queridos, e em todo tempo, em todo instante, nós devemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabe, se Ele foi fiel até aqui, querido, Ele vai ser fiel até o final, te cuidando, te protegendo, te amando. Hoje é um dia especial, sim, porque é dia dos pais, mas eu quero te falar do amor do Pai verdadeiro, daquele que nos criou verdadeiramente. Sabe, aquele que está todo instante dizendo: meu filho, eu estou te cuidando, eu estou te protegendo, eu estou te livrando. E muitas vezes a gente não conhece esse amor, porque a gente só quer a parte dura. Não, tem a parte também do cuidado de Deus. E quanto mais eu conheço o cuidado, quanto mais eu conheço o amor dele, mais eu estou próximo. Mais eu estou próximo. Sabe, querido, Ele nos guia e nos protege. Lá em Salmos 23:1, vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. Ele renova minhas forças.
Ele me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Assim Ele honra o seu nome. Como que Ele honra o nome dEle, querido? Dizendo: eu te protejo, eu te cuido, eu te conduzo, eu te caminho. Eu pego você pela mão. E Ele honrando o nome dEle em todo tempo, em todo instante, dizendo: ei, eu sou teu pastor e nada te falta. E nada te falta. Mesmo quando você andar pelo vale mais escuro, mesmo quando você andar pela sombra da morte, mesmo, querido, eu não terei medo, pois tu estás comigo. Aqui o salmista está dizendo: mesmo quando eu ando pela sombra escura, pelo vale da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem, o seu vara e o seu cajado me consolam, em outras traduções. É o Senhor nos cuidando, nos protegendo, nos colocando debaixo da proteção dEle, querido. É esse o nosso Deus. Não adianta você querer se aprofundar em tantas outras coisas se você não conhece o amor de Deus, se você não honra o amor dEle sobre a sua vida. Porque eu quero conhecer mais da palavra. Ei, primeiro conheça o amor dEle sobre você. Primeiro conheça o cuidado dEle sobre você. Primeiro conheça de fato quem Ele é, querido, para conosco. Quem de fato é o caráter de Deus para conosco. Quem é Ele, querido? No Rema tem uma matéria que fala sobre o caráter de Deus, e você vai ouvir sobre tudo isso e muito mais durante 14 aulas. Você só aprendendo do amor de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre quem Ele é, sobre quem de fato Ele é. Porque muitas vezes nós olhamos para um Deus que é bravo, e não é. Por um Deus que se ira, sim, Ele se ira, mas não é se irando muitas vezes com seus filhos, não, se irando com aquilo que o mundo, ou aquele que está no mundo, tenta sobre a vida dos seus filhos. É Deus cuidando, é Deus protegendo, é Deus fazendo com que nós possamos estar cuidados em todo tempo, em todo instante. Sabe, querido, proteção não significa ausência de lutas. Não significa que nós não vamos ter lutas. Não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Não significa que coisas vão acontecer para tentar nos entristecer, para nos tentar parar, para nos tentar fragilizar. Não, não. Não significa ausência de lutas. Mas nós sabemos que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, Ele tem cuidado de nós, Ele está conosco, Ele tem a palavra certa, Ele tem aquilo que você precisa. As lutas vão vir, sim, mas eu vou dizer: ei, aquele que está em mim é maior do que todas as coisas. Aquele que está em mim é aquele que me conduz a um melhor lugar. Ei, aquele que está em você, querido, é aquele que te leva a melhores lugares. Mas você precisa entender primeiro: Ele é um bom Pai. Você prefere andar sozinho em caminhos claros? Ou você prefere andar no escuro sabendo que o Pai está junto? Sabe, queridos, é muito melhor estar com o Pai. É muito melhor estar debaixo da presença do Pai. É muito melhor. Sabe, muitas pessoas aqui não tiveram o Pai, ou não tiveram a presença do Pai junto. Então tiveram um pouco mais de dificuldade de aprender o amor de Deus sobre a vida, sobre a sua vida, de aprender que Deus realmente era um Pai cuidadoso, um Pai que protege, um Pai que está todo o tempo com a gente. Mas o que Deus fala sempre para nós, querido, que é independente do teu pai terreno, do teu pai natural, é independente, pois nós temos que honrar aqueles que nos trouxeram ao mundo, amém?
temos que honrar. Mas independente daquilo que Ele foi para nós, é diferente daquilo que Deus é para nós. Quem sabe você sofreu muito, mas Deus está dizendo: ei, eu sou seu Pai verdadeiro, seu Pai amoroso. E você sempre tem para onde voltar. Você sempre tem para onde voltar. Tem um testemunho que eu falo, não sei se eu falei aqui já, mas eu vou falar de novo, tem alguns que não ouviram. Uma vez eu estava também, uma pessoa estava ministrando e ela disse: feche seus olhos. Daí todo mundo fechou os olhos. E aí ela começou a dizer: imagine agora você voltando para a casa do Pai. Lá tem sua mãe, lá tem seu pai, lá tem os seus irmãos, sua família está lá. Lá tem uma mesa farta, onde você pode se alimentar de tudo que tem na mesa. Lá você pode ter acesso na geladeira. Lá você pode ter acesso ao seu quarto, à sua cama. Lá você pode ter todos os acessos, porque você tem para onde voltar. Seu Pai está lá, Ele está cuidando de você. E eu fechei os meus olhos naquele momento, querido, e comecei a imaginar. E a dizer: mas eu não tenho um pai para onde voltar. Naquele momento, eu tinha perdido minha avó, que foi quem me cuidou. E eu disse: para onde que eu vou voltar, se eu não tenho mais ninguém? Para onde que eu vou voltar se eu nem sei quem vai arrumar essa mesa? Minha mãe foi embora com meu padrasto, enfim. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração naquele momento. Não tem nada a ver com seu pai natural ou sua família natural, mas tem a ver comigo, seu verdadeiro Pai, aonde você pode voltar em todo instante, em todo momento, aonde você tem o acesso em todo instante, em todo momento, para voltar para a casa do Pai. Ei, querido, você tem o acesso. Em todo instante você pode voltar para a presença dEle, para a graça dEle, para a misericórdia dEle, aonde você tem uma mesa assim preparada, aonde Ele coloca as melhores coisas ali para você, aonde você tem os melhores acessos. É ali para onde você tem que voltar. Por quê? Porque você tem para onde voltar. Sempre para a presença do Pai, sempre para essa graça que nos envolve, por esse amor que nos envolve. É Deus nos cuidando, nos protegendo, nos amando em todo instante. Mateus 6, 26 e 27, uma palavra bem conhecida, vai dizer: observem as aves do céu, elas não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial as alimenta. Mateus 6, 26 e 27, quem está procurando. Acaso vocês não são muito mais valiosos que as aves? Acaso vocês não são muito mais valiosos que as aves? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora em sua vida? Deus está dizendo: ei, se eu faço com que até as aves tenham o alimento, será que eu não vou estar cuidando de você? Será que eu não vou estar protegendo você? Será que eu não vou estar amando você em todo instante, em todo momento? Será que vai faltar algo para você? Será que algo vai faltar? Ainda lá em Mateus 10, 29 e 31 vai dizer: não se vendam 2 pardais por uma moedinha de cobre. No entanto, nenhum deles cai ao chão sem o conhecimento do Pai. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que muitos pardais. Não tenham medo, pois vocês são muito mais valiosos com qualquer pardal. Sabe, é Deus dizendo, querido, nessa noite, que te ama. É Deus dizendo nessa noite que você tem um braço onde você pode ter o conforto do Pai.
É Deus te dizendo nessa noite: ei filho, você não está abandonado, você não está sozinho, eu tenho cuidado de você. Então não tenha o teu coração como aflito. E lá em 1 Pedro 5,7 vai dizer: entregue as suas preocupações a Deus, e Ele cuida de vocês. Entregue suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vós. Sabe, querido, muitas vezes nós temos nos preocupado com aquilo que vai acontecer, mas Deus nessa noite veio te dizer: ei, deixe toda a preocupação de lado, confia em mim, pois eu tenho cuidado de você, eu tenho protegido você, eu tenho feito com que você esteja aqui até hoje, porque se eu cuidei lá no começo, eu ainda vou cuidar no fim, porque Ele não desiste, querido. Ele se mantém fiel o tempo todo, todo instante, todo momento. Ele se mantém com a sua palavra, querido, honrando a sua palavra, que, assim como a gente leu em Salmo 23, honrando a palavra, honrando o seu nome, dizendo: eu vou cuidar de vós, eu vou cuidar de vós. É o Senhor te cuidando, te protegendo, te amando. Ei, querido, antes de você buscar em qualquer lugar o amor, busque na presença do Senhor, busque o amor dEle. Eu sei que você me ama, eu sei que você me ama. Sabe, tem momentos da vida que a gente fica brabo com o Senhor, é ou não é? Eu não sei se você já ficou brabo, eu já fiquei várias vezes bravo. Eu já perguntei várias vezes o porquê disso que está acontecendo, o porquê daquilo está acontecendo. Eu tive papos sérios com Deus, muitas vezes perguntando: por que, Pai? O porquê isso, o porquê daquilo, o porquê daquele outro. E o Senhor simplesmente dizendo: filho, só confia no meu amor, só confia no meu cuidado, que eu sei de todas as coisas. Sabe, tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, fogem daquilo que a gente tem como pensamento, tem como planejamento. Mas Deus está dizendo: ei, nem tudo está nas tuas mãos, nem tudo está no teu controle, nem tudo está no teu planejamento. Tem coisas que sou eu te cuidando e te protegendo. Tem coisas que sou eu mudando o caminho. Tem coisas que sou eu mudando a rota. Tem coisas que sou eu te levando para certos lugares. É o Senhor dizendo em todo o tempo que está nos cuidando. Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Uma conversa com o Senhor, querido, não é simplesmente só para que a gente fale, mas também é para ouvir. É conversa. Um fala, outro escuta, depois o outro fala e você escuta. E a palavra do Senhor está dizendo: orem a respeito de tudo. Contem a Deus o que precisam e agradeçam-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará o coração e a sua mente em Cristo Jesus. É Deus te guardando, é Deus te protegendo, é Deus dizendo: filho, fale tudo, fale tudo. Sabe, querido, meu desejo é que você saia daqui nessa noite sabendo que Deus te ama, mas te ama de fato, um amor incondicional, um amor de entrega, querido, um amor que deu o Filho único dele por você. Sabe, um amor, querido, que não mede esforços, um amor que te constrange muitas vezes. Esse amor, querido, porque muitas vezes nós perdemos no meio do caminho
E nós nos tornamos tão letrados, tão conhecedores, mas esquecemos que Deus nos ama. Fique de pé. Quero chamar o Ministério de Música. Sabe, querido, Deus, Ele deu o seu único filho por amor de nós. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. E hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E Santa Ceia fala de remissão, de entrega, de amor. Fala daquilo que verdadeiramente Ele é, de se entregar por nós. A palavra lá em Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transferiu para o reino do Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ele te comprou, querido, com um precioso sangue. A palavra diz que não foi com ouro e nem prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus que você foi comprado, querido. E isso é amor. Isso é amor. Reconheça esse amor. Você não está esquecido. Você não está sozinho. Você está debaixo do cuidado e da proteção do Pai. O mesmo Pai que te cuida foi o mesmo Pai que te resgatou. Foi o mesmo Pai que te comprou, querido. O pão e o cálice são a prova disso, desse cuidado, dessa proteção. Ele nos viu perdido, mas decidiu agir, nos resgatando e nos amando. E esse amor é que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Então feche seus olhos. Louve a Ele, adore a Ele. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Nós estamos no culto de ceia. Eu quero ler as instruções que o próprio Senhor deu para nós, para que nós fizéssemos isso em memória dele. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, e ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança,
confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e se examine se você possui alguma falha. Mas eu também quero falar em específico com você que nunca aceitou a Cristo como seu Senhor. A palavra, ela diz que nós precisamos confessar Ele publicamente como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo todo o preço que Ele pagou na cruz por nós. Eu te convido, você que talvez até mesmo tenha ficado afastado dos caminhos do Senhor, esse é o seu momento de voltar para o Senhor, de ter um encontro pessoal com Ele. Ainda de olho fechado, eu quero que você levante a sua mão e eu vou estar orando por você. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você reconhecer Ele como seu Pai. Hoje é dia dos pais. Talvez você não tenha tido uma boa comunhão, não tenha tido um bom pai, mas essa é a oportunidade de você ter uma comunhão com o melhor Pai de todos, com aquele que entregou o seu Filho por você. Amém? Todos salvos aqui? Você ainda tem chance de ter um encontro com o Senhor. Amém? Quero chamar os diáconos aqui. Nesse mesmo espírito nós vamos participar da ceia agora. E enquanto os diáconos vão distribuindo a ceia, dedique esse tempo para você se examinar. Peça ao Senhor para que Ele te mostre aonde você está falhando, aonde você precisa melhorar, e entregue o seu melhor a Ele. Entregue o seu melhor a Ele. Junte aí com a sua família ou quem está do seu lado, tire uma foto, depois marque as redes sociais. Amém? Aleluia! Não esqueça de marcar lá Verbo Flores. Amém?
Todo mundo tirou a fotinha aí? Não esqueceram de passar o perfume, né? Amém. Dá mais um minutinho para você aí. Nós vamos celebrar a ceia com alegria, amém? Porque nós sabemos que o nosso Senhor vive, amém? Amém? Levante os seus elementos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu precioso sangue que pagou todo o preço. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue nos livrou de toda a condenação, de todo o mal, de todo o pecado. Obrigado, Senhor, porque em Ti hoje nós somos justiça de Deus. E sim, Pai, eu declaro que ao comer e beber do Teu sangue, Pai, nós seremos sarados e curados. Eu declaro, Senhor, toda maldição sendo quebrada, Senhor, ao nós praticarmos a ceia, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, bênçãos abundantes, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, coma do pão.